Com muito prazer, começando mais um TheCast. Estou muito feliz, gente. Eu estou recebendo aqui hoje uma convidada especial. E quando eu falo especial, é porque é especial mesmo. Porque antes de chegar aqui, já conversamos, já teve assim uma sintonia muito boa. Mas antes de passar a palavra, eu quero te convidar. Vai lá no nosso canal, Destravo TV, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e assistir outros episódios que vão estar sempre soltos aí toda sexta-feira às 17 horas, ok? Mas hoje o TheCast está trazendo aqui um tema muito interessante, a força do mindset feminino. E ninguém melhor que ela para falar sobre isso, porque ela vai mostrar isso pela sua própria vida. Márcia, bem-vinda ao nosso TheCast. Oh, Gelson, que maravilha, essa conexão, satisfação imensa de poder estar aqui com você. Muito bom. Que bom, que deu certo. Que deu certo. Conheci Márcia num evento, eu fui fazer uma palestra muito legal, que foi o Business Coffee. Isso. E estava lá juntamente com minha amiga Olivia e outras pessoas e tal, e óbvio, a gente sempre interage, conhece pessoas, e conheci a Márcia. Achei ela muito interessante com a sua jornada de trabalho, a gente reuniu aqui e bateu um papo, cara. Não deu outra. Ela tem uma história interessante para falar para a gente sobre essa história da mulher no trabalho, como evoluiu, como cresceu, de onde ela saiu, de onde veio. Então, eu ia falar um pouquinho do currículo dela, a biografia dela, mas eu disse, espera aí, vou resolver, vou minimizar. Ela própria. Márcia, quem é a Márcia Fidelis para a Márcia? A Márcia primeiro é uma cristã. Isso eu faço questão, Gelson, de colocar. Porque quando a gente acredita nos valores do reino, a gente tem aquela missão, visão e valores da empresa. Você não precisa mais, ela está aqui, ó, gravada dentro do coração. Muito e olha, bom. Mais uma vez, toda arrepiada, Gelson. É conexão total. Total mesmo, divina. É esse Jesus que nos alimenta. Então fica mais fácil. Fica. Né? A gente direcionar e não errar. Depois é uma mulher casada com um argentino. Já começa daí a diferença que eu pesquei lá em São Paulo. Habla que eu não espanhol? Sim, por supuesto que sim. E hablo também umas charlas, dou palestras até em espanhol. A gente vai chegar lá no congressos internacionais. Que massa. E aí velho. pesquei, o argentino trouxe, mora aqui em Maceió comigo. E além disso, é aquela nutricionista apaixonada por nutrição. Que Sabe bom. assim... Eu sempre acreditei na nutrição clínica, e a minha jornada de trabalho foi em cima dessa paixão. Hoje eu sou professora também, eu digo muito aos meus alunos, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar e se apaixonar no que você faz. Então essa é a Márcia, ama a família, gateira, viu? Tenho logo 3 pets, levo para casa, arranjo... Toma cuidado que eu te arranjo um lar. Eu só não vou te arranjar um lar temporário porque você tá indo embora. Senão eu botar os gatinhos lá pra te enganar, tomar conta dos diazinhos. Lembrei da minha filha, ela cria, tem logo 2, ela adora também, assim, quem cuida, né, quem gosta, né? Então você tem todo esse cenário de entrada, né? Gosto. Tu, Márcia, nasceu em Alagoas e foi morar em São Paulo. Eu queria começar um pouquinho sobre essa jornada, né? Porque assim, ó, eu já largo falando para você que tem um sonho e que de repente ele está empacado, ele está travado. Márcia vai falar um pouco da vida dela e vai mostrar isso. Mas, gente, se você tem um sonho, se você quer se mudar, se você quer mudar alguma coisa na tua vida, se faz sentido para a tua vida, não desista. E não é um jargão desses de para-choque de caminhão, não. É verdade isso. Eu vivi isso, Márcia está aqui, viveu também. Então, assim, não desiste, foca e vai para cima. Fácil não é, mas é possível. Márcia, você nasceu em Alagoas e passou uma jornada, uma temporada boa em São Paulo. Por que isso? Então, eu sou de Arapiraca, do interior aqui, pertinho, né? Peraí, vou dar um abraço para meus amigos de Arapiraca. Gosto de Arapiraca. Eu tive em Arapiraca, passei uma temporada boa. Conheço ali o métier todo também, né? O pessoal muito batalhador para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ele sabe bem, né? Então você nasceu. Um abraço, Léo. Um abraço, meus amigos de Arapiraca. Eu tô com vocês aí, viu? Beijo pra minha cidade. Boa. Então, você decidiu um dia... Eu tô em Arapiraca, nasci aqui, mas eu preciso dar uma voada. 15 anos de idade. Olha só, é a minha 15 anos de idade. Eu queria estudar fora. E aí eu fiz o primeiro ano, que na época era científico ainda, numa escola lá em Arapiraca, e pedi para minha mãe para vir para cá. E vim para o Marista, fiz 2º e 3º ano. Então eu passei só 2 anos aqui. E logo depois resolvi fazer a faculdade. Entrei na UFAL, fiz o curso de nutrição na época 5 anos, e aí... Quando eu me formei, no último ano ali, eu resolvi fazer um congresso em Caxambu, na área de enteral e parenteral.
estagiava na Santa Casa, minha amiga Nadélia, nutricionista lá. Boa. E aí Ribamar, Dagmar, enfim, lá da Santa Casa da Nefrologia. E resolvi ir para um congresso em Caxambu. Num congresso, que é em Minas, lá, com todas as comidinhas e tudo mais. Na volta, passei em São Paulo, na casa dos meus tios, na Conexão. E fui visitar o Hospital das Clínicas. E aí eu cheguei naquela ponte, porque tem Rebouças, tem um pequeno viaduto, na verdade, né? E aí eu olhei para o Hospital das Clínicas, para o Instituto do Coração, e do nada veio uma coisa interna. Aí eu disse, eu vou trabalhar aqui. E, de fato, meses depois eu tinha passado num aprimoramento, que era... Antigamente não tinha essa palavra residência multiprofissional. Tinha a palavra aprimoramento. É uma especialização de uma carga horária alta, não é essa especialização carga horária pequena. E o ano seguinte eu estava lá. No primeiro momento era só um ano. Fui lá, fiz o que tinha que fazer. E nas férias voltei. Quando eu olhei a situação aqui de Alagoas, falta de emprego, resolvi fazer um concurso público. Pra quê, Jailson? Fiz o concurso público, passei em primeiro lugar no Hospital das Clínicas. Caraca. E aí fiquei 6 anos no Hospital das Clínicas, depois fui pro Einstein, enfim. Aí tem a trajetória, né? Entendi. Mas o que me fez ir para São Paulo foi uma pós-graduação, nutrição hospitalar em cardiologia. Então eu sempre gostei de doenças cardiometabólicas e queria ser nutricionista clínica, isso era a minha paixão. Fui para lá para isso. E fui ficando. Casei, né? Arranjei meu marido por lá, trouxe ele para cá. Boa. E aí a minha trajetória todinha foi nela. Clínica, docência e a parte de hospital. Caramba. Eu vou mesclar o nosso episódio entre a tua história e a realidade, digamos assim, do mundo do trabalho, né? Especialmente para as mulheres. Vivemos, na verdade, uma evolução quanto a isso, né? As mulheres têm melhorado muito. Assim, e encontrado mais o seu espaço. Eu acho isso extremamente justo, mas ainda tem o que melhorar, tem espaço para melhorar, ainda existe alguns tabus e ainda por parte da própria pessoa, meio que uma limitação. Quando a gente fala do mindset, é exatamente a capacidade de você expandir a sua mente, não é? Pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Eu já faço essa pergunta até para a nossa audiência. Márcia, para uma mulher fazer o que você fez é mais difícil? Qual o principal desafio, né? De repente, alguma delas que está nos assistindo está com um sonho engavetado e vai ver que essa tua ousadia, para uma mulher é mais difícil? É mais difícil. Para a mulher e para a mulher nordestina. Quando eu cheguei lá, as pessoas falavam do sotaque. A gente não sabia se vestir no frio. Eu passei frio, porque é diferente a temperatura. Eles excluíam você, não só por ser mulher, mas além de ser nordestina, não sabia nem a diferença, chamava a gente de nortista. Então, é toda uma cultura, né? Toda uma cultura, de fato. Então, realmente é diferente. Só que o maior desafio, eu acho que é essa palavrinha que talvez esteja na sua cabeça, mulher. Medo. As pessoas têm medo do desconhecido. E eu nunca fui muito desse medo. Já é natural meu, sabe? Aquela coisa de desbravadora, batalhadora. Desafio é comigo mesmo. Mas se não é o caso da nossa, né, ouvinte que está aí, um ponto que é importante. Esse medo, o antídoto do medo não é a coragem, é a prática. Caramba, essa é nova. O antídoto do medo não é a coragem, é... O bota para fazer. O bota para fazer. Interessante. É ação. Mas, Márcia, eu concordo contigo. Mas essa chavezinha, esse gatilho para destravar, não é? Porque muita gente meio que chega perto. Sabe a história do quase, né? Quase. Aí na hora, meio que o medo... Cavou, não tem. Cavou e a pérola estava ali do lado, o diamante. Quase. O quase é muito ruim. Então... Você teve essa experiência em algum momento, desde quando você saiu de Arapiraca, veio para Maceió, daqui que você quis voltar? Como você fez para vencer esse medo? Porque o medo termina sendo inerente a todo ser humano, né? A gente tem aquele vem. Eu sempre digo, a bronca não é você ter medo, é deixar que ele fique maior que a coragem, claro, né? Maior do que porque a coragem é que faz você fazer a prática, não? A prática, claro, eu vou. Então, o que você fez para vencer esse no teu caso? No dia a dia, tinha aquela coisa do suporte, a quem você perguntar. Então, quando você tem uma estrutura familiar, então a minha mãe sempre me encorajou, vai dar certo.
Isso é muito bom, viu? Então, o dar certo era se organizar para trazer, por exemplo, uma feira aqui para Maceió, quando eu tinha que estar, ou então me mandar um dinheiro no primeiro ano ali para São Paulo. É uma professora, uma coordenadora, uma orientadora ali naquele primeiro ano de São Paulo, do estágio, que ela chegava e disse, não, é possível, fica tranquilo. Aquela coisa de segurar na tua mão. Então, a ambiência. Quem está do lado, que te apoia, que te ajuda, a coisa fica mais simples, mais fácil. E a outra coisa, leitura. Eu lembro muito bem que nos meus medos eu ouvia muito a Endeavor, ou Endeavor, como queira, que era uma ONG, né, uma ONG ali da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, junto com a Fundação Getúlio Vargas. E eles falavam muito do movimento Bota para Fazer. E isso me motivou. Eu disse, mas como é esse Bota para Fazer? Era sonhar alto, para fora da caixa, mindset, só que não se falava mindset, não tinha essa palavra, era sonhar alto. Né? Eles diziam assim, sonhar desse tamanho e fazer metade é assim, sonhar assim, fazer metade é aqui. O que te faz? Você pode sonhar alto, não vai no mesmo trabalho. É o mesmo preço. Ou seja, ouvir, ler. Aí eu começava a ouvir. Naquela época não tinha smartphone. Era lavando o prato e o computador de mesa lá no escritório alto para você ouvir. Tá. E aí era sonhar alto, o outro ponto, segundo, planejar e o terceiro, executar. Boa. Por isso que eu percebi, quando você planeja, você visualiza. Então o teu medo diminui. Opa, é possível. Planejei ali, daqui a um ano eu vou fazer um evento, um congresso. Começo a trazer de lá, né? De trás, de frente para trás, e vou olhando aqui o meu dia a dia. Daí coloco em prática, vou aos pouquinhos, e aí curtindo o processo, entendendo que cada passo é uma escada e que só você chega no último andar se você for de escada em escada, de degrau em degrau. Então, isso eu entendi. Muito bom. E isso que me ajudou a não ter tanto medo. Muito bom. Eu vou pegar só a palavrinha, um item de tudo que você falou, tudo muito bom, mas a questão da leitura ela é relevante. Eu até recomendo para você que está nos assistindo. Tem muitos livros bons, e aí a gente não vai aqui falar vários, mas um livro que marcou minha vida e que na época também ainda não tinha toda essa tecnologia, esses acessos, mas eu também sempre gostei de ler para que eu pudesse subverter minha realidade de vida. Isso foi fundamental. E um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. A Mágica de Pensar Grande é um livro que faz muitos anos que foi lançado, mas ele é como se fosse feito hoje, escrito hoje, muito novo. E ele abriu muito a minha mente, entre outros que eu já li também, mas esse foi aquele que, caramba, a mágica, cada leitura, cada página que eu fazia, minha mente ia se abrindo. E aí você começa a adquirir o conhecimento, e como a Márcia tão bem colocou, o conhecimento liberta. E é quem faz você começar a se entender e se conhecer e fazer gestão dos seus medos. Porque medo é normal, todo mundo vai ter. Agora, você não pode deixar ele dominar. E a leitura faz isso, não é, Márcia? Faz sim. Faz, Márcia. Faz. E eu hoje acrescentaria, com as possibilidades que a gente tem hoje, audiobook, resumos, o próprio YouTube. O podcast, o TheCast. Com certeza, né? A inteligência artificial lendo para você. Caramba, tem muita novidade. Não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Eu concordo, Márcia. Eu digo sempre, sabe, para os nostálgicos que ficam só lamentando, porque tem gente que é nostálgico assim, o tempo bom era o antes, como era bom na época, não sei o que, irmãozinho, o bom é hoje. Esse é o dia que Deus nos deu, não é? Esse momento é maravilhoso, ele é único também. E o que passou, você pode até fazer bom uso disso, mas sem ser aquela coisa nostálgica doentia. Mas se você for comparar, eu particularmente, eu acho muito melhor os dias de hoje. Com todas as mazelas que temos, muitas, as consequências. Mas assim, como você falou, os acessos. E olha que a gente usufruía bem mais, rendia muito mais com menos acesso. Com certeza. E hoje a gente tem tanto acesso, as pessoas usufruem muito menos. O rendimento é menor para boa parte. Essa busca da curiosidade, ela vinha. A gente escutava e a gente queria buscar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu disse, eu sou um estudante profissional. Não sou só um professor. Eu sou, ou, depois que eu me formo, um profissional estudante. Ou seja, eu tenho a minha graduação, mas eu continuo estudando sempre. A medicina, a nutrição, a saúde. Hoje ela é uma coisa, daqui a 5 anos, 80% do que você estudou
Caramba. Já caiu por terra. É verdade. Então, se a gente não tiver ligado, e essa é uma característica muito minha, né? Eu me considero visionária, então eu estava aqui e eu queria saber. Então, eu estudava um pouquinho de história, geografia mundial, meu esposo, imagina, né? Sim. Clarim todo dia em casa. Então, você escuta, né, um jornal, sim, né, sim. de Buenos Aires, clássico. Então, a gente estava ali discutindo política, economia, história. Você monta o quebra-cabeça. Quando você tem portfólio para além da nutrição, o teu quebra-cabeça, as conexões vão surgindo. Aí eu já gostava de administração, tenho irmãos da área de vendas, sempre com alimentos e tal. Eles me ensinavam algumas coisas, eu via em casa, poder da negociação, e eu comecei a estudar para além da nutrição. E tem uma coisa que eu acho que essa palavra a gente precisa dizer para essa mulher, para a questão do mindset. Comportamento empreendedor. Porque a pessoa acha que ser empreendedor é ter CNPJ e não é. Não. Não é. Não mesmo. Não, é não perder a oportunidade, como a gente fez. Sim. Né? Sim. Como a gente está fazendo. Você tem 1000 coisas, mas conseguimos nos reunir hoje, graças a Deus. Então, assim, esse comportamento empreendedor, ele é algo que deve ser natural. A gente deve buscá-lo. Treiná-lo. Né? Interessante, Márcio, você falando nisso, tem muita coisa que você aprende, na verdade, no banco da faculdade, da pós, do mestrado, doutorado, enfim. Mas outros, irmãos, é na escola da vida. Essa palavra mesmo que você falou aí, o comportamento empreendedor, é muito do que você junta de conhecimento. É esse quebra-cabeça que faz com que você passe a ter esse comportamento. Que, graças a Deus, as mulheres têm se destacado nisso, não é? Sim. Nós temos visto várias mulheres que têm, assim, com a sua perspicácia, com seu filho, e têm evoluído bastante. E é o que a gente recomenda aqui, usando até o exemplo da Márcia, né? Que é factível, é possível, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce grande, quem nasce grande é elefante. Então, você precisa crescer, e é possível você crescer juntando esse quebra-cabeça, porque, vamos lá, tem muita gente que se forma em determinada área e fica preso, limitado só àquela área. Márcia é nutricionista, o seu ofício de função é nutricionista. Só que de lá para cá você fez outras especializações e tal. Fala um pouquinho sobre isso, com relação a essa expansão, esse mindset mesmo. Você apenas nutricionista, com seu certificado lá, né? Sua carteirinha e tal. E aí, você indo além disso. Peraí, eu sou nutricionista porque cada profissão ela tem o seu cerne e ele tem o seu paralelo ali, o que está no entorno. Você, por exemplo, nutricionista clínica. Por que clínica? Por que não outra coisa? Como você se descobriu nutricionista e expandiu? Ok, boa, muito boa. Então, Jailson, na nutrição clínica, eu me percebi por conta do raciocínio clínico. Então, sabe quando você gosta de juntar peça de quebra-cabeça clínico, de história? Então, na graduação, eu já me vi nessa área. Tanto que, quando eu fui no primeiro ano de trabalho, eu fiquei na produção. Então, na época, nós tínhamos 7 áreas de atuação do nutricionista. Adivinha quantas eu trabalhei? 6. Caramba. Só não trabalhei na nutrição esportiva. Então, eu sabia o que eu gostava, mas eu fui trabalhar na área de marketing, numa empresa de healthcare, né, em que, inclusive, prestava, na época, algumas assessorias para a grande indústria em nível nacional, por conta da oportunidade de um extra. Fui também para a área de voluntariado, então eu fui presidente de uma entidade, mas antes eu fui voluntária no Conselho Regional de Nutricionistas CRN3, onde? Na comunicação, como voluntária. Depois fui para a associação também, de forma voluntária. Então, às vezes, a gente olha para aquele voluntariado e não estou ganhando nada. Que antes não tinha lei de estágio, não tinha nada disso, não ganhava um puto. Você ainda tinha que ir com o seu dinheiro, pagava ainda o estacionamento, enfim. E hoje não. Hoje a gente tem benefícios e, às vezes, não faz fila de gente para buscar. Então, o que expandiu foi as pós, a gente vai falar um pouquinho delas, mas o estar disposto, ou querer aprender. Porque eu tinha como um turista. Eu estou em São Paulo há pouco tempo, porque eu não sabia que ia passar mais de 15 anos lá. Eu tenho que aproveitar. Lógico. Então, eu brincava. Não perdia uma festa de boneca. A gente brincava. Então, tem um congresso não sei o quê. Tem cortesão, inscrição cortesia para o Hospital das Clínicas, que eu era funcionária. Quem quer? Eu. Então, assim, eu não perdia nada. Você chegava das minhas. cedo, ficava conversava com o palestrante ali. Então, comunicação. Ótimo. Quando eu me vi, aí a gente vai fazendo as coisas, mas a gente não se percebe. Aí eu percebi 2 pontos fortes, para além da nutrição clínica. O trabalho voluntário que me fez, né, ampliar a mente
aqui em nível nacional e internacional. E o outro ponto foi a parte da comunicação, que hoje a gente pode trabalhar, né, hoje no marketing, nas vendas. Então, eu fiz uma pós no Instituto Racine, que é uma empresa da área farmacêutica em São Paulo, que era de nutrição clínica e alimentos funcionais e marketing. Então, eu fiz uma pós na área de marketing, depois outras pós na área clínica. E quando eu fui trabalhar nessa empresa, aí, sabe aquelas presidentes que querem te ensinar tudo da área de gestão, da área comercial? Então, assim, eu coordenei a equipe que ia para o AMB da área farmacêutica, de treinamento para vender produtos. Na época era cursos, produtos físicos, né? Sim. Que você tinha que ir lá sentar direitinho. Então, quando eu me vi, eu estava totalmente envolvida. Tinha assessoria de imprensa na revista, tinha a minha assessoria de imprensa como presidente da associação. Então, eu tinha um jornalista e um assessor de imprensa e eu estava me comunicando com eles. Mas, assim, foi natural, eu não busquei. Caramba, vou pegar o gancho da sua fala e mandar esse código aí para você que está assistindo. Se você não pegou, pega rápido aí, ó. Ela disse uma palavra que para muita gente não faz parte do seu radar, mas que se fizer, como aconteceu com ela, faz a diferença. Voluntário. Hoje se fala muito em grana, né? Óbvio, a gente precisa de grana para pagar as contas e tal, mas, gente, não é tudo sobre dinheiro nessa vida. Não. Se você só pensar em dinheiro, pode ter certeza, parece uma coisa esquisita mesmo, mas assim, ele corre de você. Quando você só vai atrás dele, ele meio que corre. É porque você foca tanto no dinheiro que o que traz o dinheiro não está junto. Que é a tua energia, que é o teu conhecimento, que é o quanto você atrai. As conexões. Você dificilmente vai ter gente por perto se você já cola numa pessoa pensando em grana, pelo amor de Deus. A grana pode ser sim uma consequência disso. Mas assim, você só pensar nisso dispersa. E quando você se voluntaria, você faz algo que o aprendizado, porque você vai dizer assim, eu tô no voluntário, não estou ganhando nada. O quê? Quanto você ganhou, Márcia? Eu vou te permitir falar. Gente, eu não ganhei, não. Como dizíamos aqui, eu me amostrei. Os ganhos, eles são muito indiretos. Mas, assim, hoje eu estou dentro de um consórcio de pesquisa junto com a Universidade Federal do Paraná. Estou num outro grupo de pesquisa da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Amigonas, pessoas de uma vida. Visitei Costa Rica, Guatemala, Uruguai, Paraguai, Argentina, tudo pago pela associação, porque eu era presidente. Sentei em mesa de Mercosul, junto com a área de saúde, amigos dentro da Associação Médica Brasileira e todas as áreas de saúde, CREFITO, então mesas de Ministério da Saúde, FNDE, sabe assim, então assim, Ministério da Saúde, na época MDS, Ministério Social do Combate à Fome, na época, né, na primeira gestão do Lula ali, então assim, todo esse network, se você alimenta, andava em Brasília, milhas, você ganha um monte de coisa. É lógico. Isso em nível internacional, nacional e internacional. Além desses países, o ano passado, por eu ser presidente dessa entidade internacional, que se chama Aliança Ibero-Americana de Nutricionistas, sabe onde é que eu fui parar? Numa mesa de abertura de um congresso mundial, representando a América Latina em Toronto, no Canadá. Caramba. Só a ida e volta foi R$20 mil. E eu consegui um patrocinador de São Paulo de entidade para bancar, porque a nossa associação não estava conseguindo naquela época. Então, assim, como é que eu não tenho ganho? Que é isso? Olha só, pelo amor de Deus. É sobre isso. Isso tem tudo a ver com mindset, porque mindset é isso aqui, irmão. Você tem a mente fechada, ela tem um limitador. Você vai fazer isso aqui, ó. E essa abertura é o que vai te levar para lugares que você... não imagina. Inimagináveis. Quando você pôs o pé para fazer o voluntariado, não teve ninguém para dizer, e aí as coisas vão acontecendo assim, olha, seja voluntária, que em 2024 você vai para o Canadá, você vai para Toronto, no Canadá. Não existe, irmãozinho. As coisas vão acontecendo. São 15 anos de voluntariado. 15 anos. Então, assim, vai acontecendo. E, Márcia, você tem propriedade para falar nisso. Nessa jornada sua, você testou e provou muito isso. Hoje é muito falado. Naquela época não era nem esse nome que dava, mas sempre existiu, o network. Sim. Não é isso? Eu comecei a trabalhar no final dos anos 80, ativamente com contrato. Interessante, não se falava dessa palavra. Network não se falava, né? Como mindset. Como mindset. Mas já existia. A tua forma de pensar já fazia. É interessante, eu fico dizendo isso hoje. Caramba, essa coisa que meio que está na moda.
E para gente, para pessoas que não mergulham a fundo, vê apenas como moda. Mas não é moda, é uma realidade. A gente já fazia, dona Márcia? Já. A Márcia tem 30 a mais, viu, gente? Eu não vou aqui revelar, porque essa é indelicadeza minha. Mas ela assim, eu falando para ela da datilografia, e ela disse, rapaz, eu vi no Google isso aí, eu já estudei que existia uma máquina. Certificado de datilografia. Vou trazer. Olha, nós dois fizemos datilografia. Já viu que negócio aí? De repente, quem está nos assistindo aí, tipo o Arthur e outros, assim, o que é isso? O Arthur não, que o Arthur fica vendo a máquina ali, ele já é fã da nossa estrutura aqui, ele sabe. Mas você que não sabe o que é datilografia aí, vai lá no Google e pesquisa assim, o que é datilografia? Você vai ver a gente lá, uma foto nossa, a minha e da Márcia fazendo... Então, Márcia, network, você fez muito interessante que o network, ele acontece, óbvio, você pode fazer ele de forma pensada, e não tem problema nenhum nisso, mas é um pensado que acontece de forma natural. Você imagine, como você bem colocou, chegando em São Paulo, primeiro ano, você fazendo ali aquele estágio, você conhecendo alguém, né, com aquele ainda, né, sem o gingado, nada, não é? Zero. Cara, mas e nem a malícia, né? Nem a manha. A manha. Então, como foi seus primeiros momentos como fazendo esse network? Então, eles foram naturais porque eu não tinha isso realmente, né? E aí você vai se doando, você vai querendo entregar o melhor. Quando você vai entregando o melhor, quem está do outro lado diz, isso aqui é pérola, eu quero para mim. Então, quando você fizer, faça o seu melhor. A gente poderia parar por aqui. Porra. Me arrepio. Esse também. É um negócio assim. Faça o melhor. Porque as pessoas começam, Márcia, vem aqui, vem aqui. Isso. Porque assim, eu estava lá na APAN, Associação Paulista de Nutrição, eu não era nem da diretoria, era do conselho científico. Aí, de repente, saiu um tesoureiro, me chamaram. Boa. Aí eu fui. Você é natural, sendo prestativa. Daqui a pouco, a da Nacional disse, eu vou sair da presidência, era 2008 ali, vou te chamar para Asbran, Associação Brasileira de Nutrição. Fui. Daqui a pouco eu estava organizando um congresso no Rio, depois em Joinville, depois em Recife, depois não sei aonde, e virei presidente da Asbran em menos de um ano. Eu fico pensando, a direção conversando, e na hora que tinha uma vacância... Imagine só, viu, Márcia? Eu fico pensando a direção da PAN lá, né, conversando e tal, e de repente aí surgiu uma vaga, tal. Aí tinha lá uma tal de Márcia, aquela matutinha da Arapiraca. Isso. A matutinha, olha só. Aí a galera, rapaz, chama aquela menina, como é aquela menina lá, aquela matutinha da Arapiraca e tal. Aí vem a matutinha da Arapiraca e dá um show. É massa demais isso, né? É bom. Mas é assim que começa mesmo. Eu comecei numa empresa, nem nome eu tinha, viu? Eu era chamado de menino, porque eu tinha 15 anos. Era os gritos. Menino, vem cá. E mandava eu pagar as contas tipo aqui. Os boy, né? Era. Não, antigamente. Na verdade... Falava office boy já? Office boy, falava já. Mas na verdade eu era auxiliar do office boy. Ave Maria, era um menino. A minha função era essa, auxiliar do office boy. Os boys já eram lá embaixo, né? E eu era auxiliar deles. Eles me davam os bancos piores da Rua do Sol para eu ir pagar, porque eles pegavam o lado da sombra, eu pegava o lado do sol, porque eu estava começando. Mas detalhe, prestatividade. Se torne interessante, nunca interesseiro. É isso. Isso é uma realidade. Matou. Vai acontecendo as coisas. Natural. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta. A gente até brincou, né? Essa analogia, essa conjectura que eu fiz da matutinha da Arapiraca. Como você sentiu? Porque assim, tem gente que tem até diz assim, não, São Paulo, vão lhe discriminar, não presta por isso e tal. Como superar isso? Como a Márcia se sentiu? E como você manteve esse astral, essa coisa bela que você tem, essa energia boa? Você sofreu isso e se sofreu, como você fez? No início sofri, eu sentia muito isso, né? Desde uma vestimenta que não estava adequada, e eu começava a prestar atenção, uma fala, um comentário. Só que você fazendo um trabalho de qualidade, as pessoas começam a te respeitar. Mas teve uma chavezinha ali que me fez pensar, talvez isso seja o grande diferencial. Sabe qual foi? A partir do momento que você se torna indispensável, Sim. Quando você se torna único no que você faz, o seu resultado é maior do que você. Perfeito. E você vai sabendo entrar,
sabendo sair e também sabendo dar o seu distanciamento ótimo, que é, poxa vida, isso aqui não cabe. Então, Perfeito. você mostra, você se posiciona. Então, essa chavinha de não escutar os outros, não tentar fofoquinha, eu nunca gostei. Perder tempo. Para mim, fofoca é perder tempo. Nunca achei. Tá, é uma coisa que eu não gosto. Então, assim, se falava, se não falava, eu dizia, sabe de uma coisa? Não vai mudar nada na minha vida. Então, sabe aquela história do sapinho lá que sobe e que consegue, né, o pau de sebo lá no final porque não escutou os outros? Eu era essa. Boa. Eu não escutava ninguém porque eu digo, elas não sabem da Boa. minha vida e eu tenho que seguir. Eu tô aqui, eu não tenho alternativa. Eu tô longe da minha família, eu tenho que dar certo. Pronto, Perfeito. eu tenho que dar certo. Então, bora. Vamos embora. Então, vai. Boa. Então, não escutava muito, não, que falavam Isso não. é importante. Aí, deixou de desistir. O problema de muita gente é que não se posiciona. Isso. Então, assim, gente, essa história de sotaque, essa história disso daqui, lógico, você vai se adequando, você vai se vestindo melhor. Você tá num ambiente que a cultura é aquela. Você também não vai querer ir na contramão. Não. Agora, a autoestima, né? A autoestima, você se valorizar, ser bem resolvido, isso faz toda a diferença. Toda. Quando você baixa a guarda, né? Quando você baixa a guarda, quando você recua, quando você se mostra intimidado e com medo, aí o inimigo, alguém que se sobressai. Sim. Eu lembro que no início da minha jornada, no início dos anos 90, eu fui para São Paulo as primeiras vezes e era aquela coisa assim, né? Eu realmente estava assim, deslocado, eu era assim, de boa. Então, as minhas vestimentas também não estavam à altura, enfim. A gente Mas vai eu aprendendo. nunca baixei a guarda. Vai aprendendo. Aí eu lembro que, na época, foi logo depois do impeachment de Collor, por ali e tal. Aí alguém ficava tirando onda com a Alagoana, tal. Sempre. Porque o Alagoas, o crime é organizado, não sei o que, uma série de coisas. Eu já naquela época, nariz empinado, metia bronca assim, e aí o cara falava, o crime é organizado em Alagoas. Eu disse, rapaz, o pior é aqui que é desorganizado, né? Pelo menos lá a bala vai no destino certo, né? Aqui vocês precisam se organizar e tirava onda, né? Mata alguém. É assim, eu rebatia de boa ali e não dava ouvido, como você disse. Porque assim, quem primeiro tem que dar valor a você é você mesmo. Se você não se valorizar, irmão, desista, porque assim, o ambiente externo, as pessoas, elas só vão te dar valor se você primeiro se valorizar. Ninguém respeita fracassado. É verdade. Essa é uma lástima, é verdade dura, mas é verdade. Porque a gente se põe no lugar de fracassado. Esse é o problema. É a gente que passa recibo. É isso. Passa recibo de fracassado. A leitura é feita... A tua comunicação não verbal, né? Você tem que estar ali, procura orientação de quem de fato vai te orientar e não dispor as tuas fragilidades para quem vai usar isso contra você. Mas você lembrou de uma coisa. Eu não perdi a oportunidade de dizer a todo mundo no corredor do Hospital das Clínicas que o Asa de Arapiraca ganhou do Palmeiras. Tu te lembra disso? Lembro. Ressaltar as coisas boas. É isso mesmo. É Cheguei ressaltar lá no as dia coisas seguinte, boas. só tava eu. E olha que eu era palmeirense também. É sobre isso. Você minimiza as coisas ruins que falam e maximiza as coisas boas que tem. Claro. Quando alguém começava a tirar onda, eu também esbanjava. Disse, irmãozinho, tu tá aqui na Selva de Pedra, eu tô lá à beira-mar. E também, né, assim, brincadeiras ali e tal. E aí, porque é o seguinte, todo lugar tem gente boa e gente ruim. E você tem que ter esse crivo. Cola em quem é gente boa. Se você vê que tem uma pessoa imprestável, que é da fofoca disso, daquilo, irmãozinho, tchau e benção, fica aí que eu fico aqui, tá tudo certo. Já você me fez uma outra conexão aqui. Você perguntou de conexão, de ambiência também, né? Que tem a ver. Nessas viradas, porque eu virei chave, quando eu pedi a demissão do Hospital das Clínicas, as pessoas não acreditavam. Porque como que você vai deixar o certo pelo duvidoso? A história da transição de carreira tem a ver com essa... Não é autossuficiência, mas você acreditar e, de fato, ter uma autoestima e dizer assim... Poxa, eu posso sair de A para A mais um. Eu brinco mesmo. Sim. Mas é um brinco com fundo de verdade. Eu digo, eu saí do melhor hospital da América Latina público, o Hospital das Clínicas, topado. e fui para o melhor hospital da América Latina privado, o Hospital Israelita Albert Einstein. Tem noção disso? Caramba. E pedi demissão dos dois. Caramba. Tira o chapéu para você. Né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer da vida. E a vida vai mostrando. E a gente vai lendo. À luz do Espírito Santo, a gente vai entendendo. Louvado seja Deus. Vai entendendo o caminho. E vai, deixa. Mas não é um deixa a onda me levar. Isso. É com uma palavrinha que você falou, assim, a gente tem que saber onde a gente quer ir. Intencionalidade. Isso o SESMAC me ensinou, que é a graduação. Intencionalidade. A gente tem que ter intencionalidade em tudo. Aí quando eu disse, não.
Meu caminho é outro aqui. Não vou ficar pelo dinheiro, não vou ficar porque eu sou apenas uma funcionária pública. Sim, então, sim. sair da zona do conforto é esse ampliar do mindset, que é o tema do nosso podcast. Isso, esse ampliar. E essa intencionalidade, gente, como também a Márcia colocou, ela sim pode existir. O segredo é que ela seja carregada de boa intenção. A intenção é boa. Aí sim, porque há uma reciprocidade. Olha só, registrando esse momento, conheci a Márcia faz poucos dias. Quando a gente começou a conversar e começou a ver nossas jornadas de trabalho, cara, quanta coisa em comum. E aí, eu hoje, nessa data, estou me mudando para São Paulo. Obviamente que eu não deixarei minhas raízes, a Destrava continua aqui, de vento em popa e tudo mais. Mas eu estou indo para lá, é uma mudança muito forte. Aí, qual foi a minha? Eu disse, caramba, eu cheguei perto de uma pessoa bem intencionada, de resultados positivos, que morou mais de 15 anos em São Paulo. Eu preciso me conectar com ela, porque tanto eu posso dar a mão em alguns aspectos, como ela a mim. E ela conhece tanta gente de São Paulo. Eu vou estar lá e eu tenho uma conexão com alguém que eu vou dizer assim, Márcia, eu estou aqui meio perdido, eu falo com quem? É óbvio. Então, essa intencionalidade, ela é natural, ela é orgânica e ela é recíproca. É sobre isso que a gente precisa Ganha. Então, assim, infelizmente, tem pessoas que ratam nessa intenção. Aí, são descartadas rápido. Isso, porque elas usam a intencionalidade para o negativo. Tudo meio de caso pensado, né? Fica meio falso. E meio que só vem a nós. E no vosso reino nada. Nada, aí não funciona. Não funciona. É importante se observar isso, né? Então, você que está no mercado de trabalho, que está entrando, que precisa tomar decisões, é óbvio, você precisa fazer conexões com pessoas certas, pessoas que podem sim te levar para o próximo nível. Isso é o que faz a diferença. E na nossa trajetória, isso foi marcante, não foi? Foi. Você pediu conta dos 2 hospitais. Pedi. Na hora de você decidir, assim, assinar, assim, a hora H, como foi a hora H? Foi tranquila, tu acredita? Não foi complexa para mim, porque eu tinha decidido. Uma coisa que eu faço, sou um pouco analítica, sabe aquela pessoa sistemática, analítica? Então, eu abro o papel e coloco pontos positivos e negativos na hora da tomada de decisão. Oro, entrego, e se vem claro para mim que aquela decisão a tomar, ela está tomada. Amém. Vou lá e tomo a decisão, sabendo dos prós e dos contras, que tem sempre risco. Toda tomada de decisão você está deixando para trás. Só que, para mim, sempre ficou muito claro que esse lugar comum não expandiria a minha mente. Não sabia que essa palavra existiria, mas eu continuaria tendo os mesmos resultados. Então, se você planta a mesma coisa sempre, você sempre vai ter o mesmo fruto, o mesmo resultado. E eu não queria. Eu sou motivada a desbravar coisas, aos desafios. Então, eu queria. Então, para mim, foi tranquilo. Talvez para muita gente não seja. E não foi porque estou mal, estou sendo perseguida. Não. Boa. Eu quero algo melhor. Eu Sim. tive uma proposta, por exemplo, do Einstein, foi o Instituto Racine. Agora, trabalho voluntário, tá vendo? As oportunidades. Sim. Mais uma que eu lembrei. Estava lá muito linda, maravilhosa. 2 anos de Hospital Israelita Albert Einstein, na geriatria, numa unidade que eu gostava, fazendo o que eu gostava. Viajando no final de semana, pegava o meu avião para uma pós-graduação, vinha para Recife, dava aula e tal. Enfim, estava muito confortável. Só que na APAM teve uma bolsa de uma pós-graduação completa em alimentos funcionais e marketing. Caramba. E você era meio que monitor, então você tinha que anotar os problemas que aconteciam, cuidar da logística, ou verificar se o palestrante fazia uma boa aula, como se fossem as aulas testes, enfim, tinha um monte de relatório para fazer. Os meus relatórios eram relatórios profundos. O que é que a presidente da instituição, sem me conhecer, mandou me chamar? Boa. Porque ela lia os relatórios dos monitores e eu aqui fazia um puta relatório. Boa. Aí ela me chamou e disse, saia do Einstein. Eu disse, não, mas eu estou bem lá. Aí nesse momento foi o dinheiro. Ela disse, não, eu dobro seu salário. Você vem como analista sênior para a minha empresa, gerir as pós-graduações da área farmacêutica e implantar a nutrição aqui. Você vai botar para frente a nossa revista que a gente começou aqui, vai ter jornalista e vai capacitar toda a minha área de marketing para um congresso, que a gente chamava de Congresso Racine, no AMB. Eles faziam uma feira. Imagino. Arrepiada de novo. Então, assim, o desafio era tão grande, eu disse, claro, já tô indo.
Porque eu gosto do desafio, mas eu sei que não é para todo mundo. Sim. Nem todo mundo pensa assim. Era uma mudança grande. Mas eu senti o apoio dela e também tem um retorno financeiro interessante. Sim. Mas nasceu de outro voluntariado. É verdade. Isso faz a diferença, né? Aí você falando de mindset, falando desse passo, né, da decisão, eu vou entrar um pouquinho agora num universo que para nós, e aí de repente isso vai te interessar muito, se você tem 40 a mais, se você realmente vem de outra jornada, já tem muito tempo numa empresa e tal, mas ainda não foi despertado para o digital, para essa coisa que hoje está intrínseca praticamente, né? Já temos uma geração chegando aí que sequer conhece o que nós conhecemos. Há quem diga, né, e eu chego a concordar, de que nós somos a geração mais privilegiada da humanidade. Até então, é verdade. Até então, porque a gente está pegando o antes, a gente está no meio aqui. Cara, você vai ver a tecnologia dos últimos 50 anos, os equipamentos. Tu é doido. A gente que viu a virada do milênio, né? Aquela coisa de tudo que você podia imaginar, até que o mundo ia acabar. Todo mundo, às pressas, correndo. Tem um amigo que casou as carreiras. Ele disse, rapaz, o mundo vai acabar, eu não posso... morrer sem matrimônio, ou sem o sacramento. Aí ele casou e o mundo não acabou, quem acabou foi o casamento dele. Como ele fez... o mundo não acabou na virada dos 2000 e o casamento dele acabou. Foi muito rápido, foi sem pensar. Eu fui testemunho dele no casamento que acabou e depois no outro. Disse, agora para por aqui que o mundo não vai acabar agora. O mundo não vai acabar agora não. Então, mas essa geração é privilegiada. E aí eu quero ouvir da Márcia, você entrando no digital, você que é uma pessoa já bem politizada no digital, tem produtos, enfim... Fala o que é o digital para uma mulher com relação a essas possibilidades de um mindset avançado. Boa. Primeiro que a gente tem que perceber que hoje, não começou de hoje para mim, começou lá em 2017, vendo sempre essa amplitude. Hoje é praticamente impossível sem a gente ter esse viver digital. Ele é uma possibilidade, você tem 2 ramos. Você pode ser o consumidor e, inclusive, ter problemas de saúde mental, Sim. ou você pode ser o produtor e surfar nessa onda com intencionalidade para ajudar o próximo e não apenas para faturar. Até porque quem tem produto para faturar já passou a fase, né? Hoje, antigamente se vendia produto de qualquer jeito, hoje não se vende mais. Então, eu percebi isso lá atrás. E aí, como todo bom cientista que gosta das coisas certinhas, fui lá estudar, ver as possibilidades e vi que as possibilidades são imensas da gente ajudar profissionais. Então, a minha jornada, desde 2002, que não era no digital, eu fazia uma mentoria de carreira. E nessa mentoria de carreira, ela via as habilidades e construía um plano de carreira que eu chamava PEI, Plano Estratégico Individual. E eu resolvi trazer isso para o digital. Comecei a fazer mentorias individuais para pessoas pontuais, porque eu tinha passado quase em todas as áreas de atuação do nutricionista. E quando eu estava na Asbram, como voluntária no conselho, eu sabia muito sobre legislação, sobre também o próximo passo. Você acaba tendo aquela coisa de visionária, né? Você consegue enxergar. E aí fui para o digital como no 1 a 1. Depois comecei a fazer a mentoria em grupo na parte de consultório. Por quê? Porque eu via 3 travas. Coincidentemente, Destrava, 3 travas. Rapaz, esse nome Destrava, você viu aí, Arthur? Os gênios, então eu já gravei com muitos gênios, assim, muitas mulheres inteligentes, homens inteligentes, e todos vêm com a palavra Destrava. Eu gostei, eu sou fã. Você é fã, não sei porquê, né? Não sei porquê. Então, eu pensei naquele método próprio, né? Que eram de quebrar essas 3 travas desse nutricionista que você poderia utilizar aí para qualquer profissional de saúde. E vi nisso uma oportunidade. Fui para uma agência, não encontrei, eu não te conhecia. Que pena. Mas tudo tem sua hora. Chegou, tá aqui a Márcia Fidelis na Destrava. Hoje é a embaixadora da Destrava, vai representar. Daqui a pouco vai ter o De Frente com a Márcia, que é um podcast que ela vai lançar. De Frente com a Márcia. Isso aí, pode anotar aí que vai ser sucesso. Vai ter muita gente boa aí na tua frente, você fazendo essa conexão, porque o podcast faz isso. Ele dá essa interação e você consegue fazer um repasse de conhecimento enorme. E você que tem uma vivência, você que tem já um repertório rico, nada melhor e mais justo. Você que está de frente à sala de aula, só a sala de aula, eu também sei o que é isso, eu dei aula durante quase 10 anos e sei como é.
Então, assim, de frente com a Márcia vai ser sucesso. Mas, eu roubei tua cena, não foi? Deixa eu concluir. Aí, depois dos produtos digitais que eu já tinha lançado ali, aí veio, né, ali a pandemia. Aí eu fiz In Company com conselho, fiz um material, era #NutriDigital, que falava, era um e-book para, olha o nome do e-book, lembrou agora, ressignificar a sua carreira na era digital. Top. No início da pandemia, ninguém falava ainda do Telegram. Eu disse, bora montar um Telegram e áudios para o pessoal que está em casa. Que massa. Lancei o Telegram. Até hoje eles têm um monte de gente. O CRN6 abarca vários estados, né? E eu falei com o presidente, eu disse, não, essas nutricionistas não podem ficar paradas. Vamos trabalhar com as tecnologias. Eles não sabiam que era Telegram, uma empresa. Eu disse, não, bora. Aí, Telegram, e-book, nesse momento gratuito, não era monetizado, porque era a entidade ajudando. E aí fui fazer um congresso que estava prestes a fazer. Eu já tinha feito muito congresso em nível nacional, bom, né? Coordenando em vários estados, mas não tinha feito o meu aqui. Aí resolvi fazer, veio a pandemia. Aí o que eu fiz? Congresso online. Aí entrei em contato com a startup, a Congresse-me, que é do Rio de Janeiro, e já estou na 5ª edição do Congresso Online de Nutrição Clínica Avançada. Então, congresso, a mentoria individual, a mentoria em grupo e o curso gravado e o e-book. Então, nesse tempo de 2020 para cá, eu trabalhei esses 5 produtos e hoje, da mesma forma como ele me convidou já para aqui, nós vamos ter o segundo Nutri Experience e você já está convidado para palestrar. Ele é presencial, porque também no digital a gente tem que saber, né, voltando à tua pergunta, a gente tem que saber o que está conectando no momento. Porque essa coisa de parar para assistir congresso e coisa gravada, sem ser o just in time, o ao vivo, já deu o que tinha que dar. Então, por isso que a gente tem que se qualificar com quem entende. E eu vou ficar com você. Já quero contratar tudo. Porque sozinho não dá. Isso eu aprendi. Comprei um monte de curso. Fui subida do Pedro Sobral. Sigo os melhores mentores. Comprei, investi e perdi uma coisa. Velocidade. No digital você tem que velocidade. Aí para ter velocidade você tem que ter mentor. Mentor que viva a prática da logística. É verdade. Então eu poderia estar diferente. Eu perdi time. Isso aí a gente tem que admitir. Ao mesmo tempo tenho produtos bem validados, bons, porque fui gravando uma estratégia que eu amei. No final, acabava as mentorias ao vivo, eu estava com aquela energia com os exemplos. Aí eu entrava e gravava tudo novamente para deixar naquela energia. Então, tem um material bem bacana e os e-books e o material que, de fato, a gente consegue ajudar a resolver os problemas dos nutricionistas. Então, mentora de nutricionista, é isso. Muito bom. Márcia, você tem uma característica que eu percebi. Você abre várias frentes, logicamente que de forma pensada, e isso é natural de quem é assim. Eu também, óbvio que a gente tem que estar se policiando. Senão daqui a pouco a gente não dá conta. Você abre várias frentes e fica meio atordoado. Eu tenho isso, inclusive hoje eu li um livro recentemente chamado Essencialismo, e ele foi muito bom. Deu uma clareada na minha mente e assim... Precisa saber dizer não. Saber dizer não é uma coisa assim, mas é por isso que nesse caso eu não vou nem dizer não, já estou dizendo sim, eu estou no Experience, entendeu? Vamos estar junto nessa. Eu sou fãzaço da educação, né? Do conhecimento, você repassar conhecimento. Conhecimento não é para ficar retido com você, irmão. Você vai embarcar, a gente está numa fila que está andando, né? A fila está andando e a gente sabe que vai chegar a hora. Então, assim, antes da fila chegar, meu irmão, vai passando teu conhecimento, vai participando de movimentos, vai treinando, vai ensinando. Se você não é professor, numa sala de aula, se torna no teu meio onde você está. Se você pode e prefere, grava, monta teu podcast, que é excelente. Hoje é uma ferramenta fenomenal que cresce. No Brasil tem um espaço ainda, um gap de mais de 60% de espaço para crescer. Então é bom. Enfim, de alguma forma, o conhecimento é para isso, né? Você repassa. E o digital chegou para isso. Ele permite. Mas você disse uma coisa muito interessante que eu vou ressaltar aqui também, que é essa coisa do just time, ou seja, do físico, né? De você estar presente. Porque assim, o digital não volta mais, a gente está nele. E vem agora, tá aí agora que não é bem uma onda, é um tsunami, a IA. A inteligência artificial. Mas, irmão, esse contato, isso aqui, o físico, ele vai sempre existir. Não tem quem tome. Por quê? Porque isso aí é inerente a algo que só Deus... Transcendental. É transcendental. Não é isso? Energia, assim, vale ressaltar, a gente
teve uma conexão incrível e jamais isso provavelmente seria possível numa reunião online para falar do que você faz, do que eu faço. É muito difícil. A gente se arrepiou, a gente deu risada, a gente olhou a tecnologia e viu como a gente estava velho, entre aspas, né? Muita coisa para evoluir. Poxa vida, quanta coisa a gente viveu e de quanto a gente comunga das mesmas realidades, valores do evangelho, né? Sim. Então, assim, é incrível. Filho e essa de conexão, quando a Olivia, né, do Business Coffee, ela disse, vamos fazer uma primeira reunião online. Eu disse, eu não quero. Não importa a tua agenda, eu só quero se for primeiro, tem que ser presencial. Por quê? Porque essa conexão ela é importante. Então, se tem um ponto que eu acho que a gente poderia deixar de recado aí para quem está nos assistindo, faça uma agenda de contatos de forma intencional. Por exemplo, eu costumo fazer ela em janeiro, nas minhas férias. Eu saio para tomar café com todo mundo que eu gosto, que eu quero, aquelas pessoas que eu não vejo tanto e aquelas que eu não conheço. Boa, excelente. Eu sempre faço isso e dá certo. Excelente. Dá bom. Dá bom. Porque existe um negócio que a gente chama de sinestésico, né? É uma experiência. O nome que você deu, inclusive, ao seu congresso, né? É uma experiência. Experiência, gente, não tem... É feito viagem. Assista um filme... Eu, quando fui para Nova York, antes eu fiquei assistindo o YouTube um tempão, né? Para ver como era, pagar menos mico, essas coisas, né? Caramba, você vê de um jeito. Quando você chega lá, é outra coisa. Você tem uma experiência sinestésica. Então, eu digo muito, você pode evoluir usando o digital, usando o Spotify no trânsito quando você viaja, tal. Pode, mas ela não se compara a esse contato físico, né? Só registrando, Márcia, eu estou realizando agora dias 14 e 15 de fevereiro, aqui na sede da Destrava Produções, a nossa 6ª turma do CPD, que é o Curso Prático Digital. Essa é uma turma, ela diferente das 5 que passaram. É uma turma muito mais intimista, vai ser aqui dentro, uma turma pequena, mas que vale a pena você participar, porque, modéstia à parte, você vai estar de cara comigo. O tempo todo, são 10 horas, espero que você saia daqui melhor do que quando chegou e não enjoe da minha cara, mas eu garanto que vai sair coisa boa. Mas é uma experiência sinestésica, é pessoal. Você vai estar num ambiente onde tudo contribui para o seu aprendizado, inclusive acústica, iluminação, serviço de som, com a gente. Eu vou te passar o melhor que tenho, porque vai ser muito, muito, muito próximo. E é óbvio, é bom quando eu faço também nos auditórios, com muita gente e tal, mas esse vai ser diferenciado. Então, intimista. E saudosista, num clima de tô indo. Isso. Tem que entregar tudo para você, isso. no melhor. Porque eu tenho certeza. No dia seguinte... Eu acho que eu vou me convidar. Ele me convidou no congresso, eu acho que eu vou me convidar para vir nesse. Por aí, está convidada, a casa é sua, você já tem um passaporte aqui de acesso. O que é que acontece? Eu de fato estou me mudando, então é óbvio que você fica naquela apreensão, né? Aquela coisa, aquele clima, né? Aquele clima, mas eu confesso que prevalece o clima gostoso, né? Aquela coisa de... Márcia, vamos... A certeza. De que vai dar certo. Márcia, o que você fez na sua vida, o que você não fez ainda na sua vida, que você gostaria de ter feito nessa sua jornada como mulher, no trabalho, como esposa, enfim, na tua vida, o que você não fez ainda e gostaria de ter feito? Olha, uma coisa que eu não dei muito valor lá atrás e hoje eu gostaria de ter feito é dedicar um pouco mais de tempo na minha relação pessoal com meu marido em alguns momentos que eu fiz esses trabalhos voluntários como presidente. Então, eu olho para trás e digo, perdi alguns times. E a gente vai aprendendo. Né? Outro ponto, saúde. Às vezes a gente trabalha demais e negligencia a saúde. Então, hoje eu já penso diferente. Então, diria tempo de qualidade com meu marido e alguns aspectos de saúde. Porque no trabalho voluntário, por exemplo, falei de alguns países, mas assim... eu já tive época de ter que estar divulgando um congresso e, tudo bem, vou para a Espanha, mas aí a gente vai para outro estado ali, ou para Portugal, vai para Barcelona, aí estica um pouquinho, vamos passear, e eu não estava com meu marido, eu estava com uma colega de trabalho. Entendi. Né? Estava lá vendo Paris com uma colega de trabalho. Sim, entendi, estou entendendo. Ou para Granada com uma colega de trabalho. Então, assim, esse ponto a gente tem que tomar cuidado, porque gente que como a gente, que fica buscando trabalho, tem que tomar cuidado. Tem. Então, o que aparece. Hoje incrível. A gente discute exatamente isso. O que ainda não fez? Viajar mais, estar mais junto. Então, já estou fazendo isso, né? Mas poderia ter começado antes. Muito bom. Você remete com essa sua fala
a algo que eu acho que é a busca de muita gente, principalmente das pessoas inteligentes, que é o equilíbrio. É isso. Equilíbrio é um negócio meio... Até uma vez eu gravei com um médico, um cara muito bom, e ele disse assim, Jaelson, a gente tem que... O segredo está no desequilíbrio. Eu disse, caramba. Pelas épocas, né? Pelas épocas e tal. Eu disse, caramba, ele tem a Já vi interpretação isso também. dele, né? Mas vamos por essa linha de entender, até baseado no que você colocou, vamos chamar de equilíbrio mesmo, do que você deve fazer e o que não deve, Márcia. E aí me fala um pouquinho, aí já é uma visão sua como mulher, para as mulheres que nos assistem. O que fazer para encontrar esse equilíbrio, considerando que mulher tem tantas áreas, né? Porque, de fato, assim, hoje eu sou fãzaço da... sempre fui, né? E minha esposa hoje é o meu maior exemplo. Minha mulher hoje ela tem uma capacidade de orquestrar várias coisas que eu nunca vi. Ela como profissional, engenheira, como mãe, como esposa, enfim, com tanta coisa. E eu digo, caramba, já antes de começar aqui com você, eu estava conversando com ela. Ela saiu de uma reunião muito positiva e feliz, e fruto de um trabalho que ela vem fazendo e que agora deu resultado. Márcia, para a mulher manter o equilíbrio, como fazer? Saber dizer não. Parar e olhar para si mesma. Vou explicar. Quando você não tem autoconhecimento, você dança a musiquinha de deixa a vida me levar. Então, pare, olhe para si. Veja como é que está a sua vida espiritual, o seu tempo de qualidade com a sua família, seja quem for, seu marido, seu filho, enfim, né? Sim. A sua mãe. No seu trabalho, quem que está valendo a pena fazer? As ferramentas que você usa e que você poderia poupar. Aquilo que você gasta de tempo e que poderia ser terceirizado por meio de pagamento. Que às vezes a gente fica naquela escassez, né? Não amplia o nosso mindset, o famoso custo-benefício. Então, para mim, eu aprendi isso no cursilho, tá? Da Igreja Católica. Pare. O que é esse pare? Um olhar sobre si mesmo. Quando você... Normalmente, já o seu problema não é o outro. Normalmente o problema sou eu. Não é o outro. Porque não é sobre o que você faz, é sobre o que você faz com o que fizeram para você. É sobre a sua reação. Estou toda arrepiada de novo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem esse olhar para dentro de si mesma e você, de fato, mulher, consegue, mulher, homem, enfim, quem nos assiste, de fato, ver quais são os seus pontos a melhorar, onde que você está pecando ali, onde você está dizendo sim, não, não. Daqui a pouco você está querendo resolver a vida de alguém que não quer a sua ajuda. Você está jogando pérola aos porcos e deixando de lado as suas prioridades. Então, não estou dizendo para a gente ser egoísta, não é isso. Mas é a gente deixar de ser ingênuo e bonzinho ao ponto de deixar de viver a sua vida para viver a vida do outro. Se você viver a vida do outro, você não vai ter equilíbrio. Cara, que massa. Você foi muito feliz. É o que E eu é uma acho. coisa que é... E uma Acredito. coisa que é muito tentador, gente. Eu tenho estudado ultimamente essa coisa aí da repetição de padrões. Eu ultimamente tenho me debruçado a isso com relação a famílias, né? Hoje eu tenho estudado a vida que todo mundo tem sua família, e cada um com sua característica. Mas se você não tiver cuidado, você embarca no mesmo caminho que outros embarcaram. Que deles foram bons e deles não tão bons. E muitos deles não é nem por maldade, é pelas limitações. Né? É limitações, porque às vezes você recebe um conselho de alguém, ou você quer imitar alguém da família, mas não é aquilo, é contramão. Serviu, se serviu, foi para aquela época. Tua vida é outra. Você é outro indivíduo, a singularidade. E aí vem aquilo que você falou. Livros, ambiência, que são pessoas, né? Conselheiros, mentores. E que eu valorizo os valores da pessoa. Eu gosto de me conectar só um pouquinho assim. Eu gosto de me conectar com pessoas que têm os mesmos valores que eu. Senão não perco tempo. Posso ser assim um pouco brusca nesse aspecto, mas eu prefiro. Porque vão me levar para o meu objetivo e não vão me tirar do essencial cristão, sabe? Entendi. E isso eu valorizo. Muito bom. Márcia, já na reta final do nosso bate-papo, até porque eu quero deixar esse gostinho de quero mais, você volta aqui, né? E a gente vai estar gravando, inclusive, lá em São Paulo, na Destrava, em São Paulo. Vou lá lhe visitar. A Destrava, você chega em São Paulo, vai montar o seu estúdio e vamos receber muita gente boa. E na lista dos top 5 vai estar a Márcia aqui, chegando lá gravar com a gente. Mas nessa reta final, eu quero 2 informações suas aí que você pode resumi-las. Qual foi o momento mais difícil da sua vida, na tua jornada, na tua existência? Um momento sombra, um momento difícil. Podia revelar para nós? Posso.
Ele foi quando eu estava em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e meu pai faleceu em Arapiraca, e eu não pude vir ao enterro dele. Na época, você deve lembrar que ter telefone fixo era um patrimônio. Sim. E eu morava num flat ali na Oscar Freire e não tinha telefone, e eu fazia 9 às 18 no hospital. Então, quando eu cheguei às 9 da manhã, eu recebi a notícia de que estavam ligando para mim e que precisava retornar. Até conseguir o telefone fixo e ligar de volta, já era 10 horas da manhã, falei com a minha tia, minha mãe já estava na estrada, eles eram, né, separados, minha mãe ficou viúva, ela não tinha outro matrimônio, e aí eu soube que meu pai tinha falecido. Caramba. Tentei, passagem, conseguiria chegar antes das 5 em Maceió, mas não daria tempo de pegar Maceió terrestre até Arapiraca para participar do enterro dele. Então, é algo que me marcou. Eu estava longe, estava distante e não consegui me despedir dele. Mas hoje, você acredita que eu vejo... Eu não tenho uma lembrança dele no caixão, eu tenho uma lembrança dele feliz da última vez que eu o vi. Entendi. Então, também isso me conforta. Né? Mas foi bem difícil estar distante. A 2.500 quilômetros quase de distância. Não é fácil. Não. A pergunta inversa agora, qual o dia, qual o momento mais feliz que você pode classificar? Tipo assim, caramba, esse eu não esqueço. Você é uma mulher muito... Você passa a felicidade, a gente sente isso. Deve ter muitos, mas eleja um. Qual foi o dia? Esse é fácil. Um dos dias do meu aniversário, depois de anos, eu estava no Concílio de Cristandade e entrei, depois de vários anos distantes, sabe aquela parábola do filho pródigo que você vai para o mundo? Tá. E aí eu voltei à casa do pai num retiro espiritual. E quando eu entrei no retiro na sexta-feira à noite, eu já queria me confessar para comungar, porque eu sabia da importância. E aí, pasmem, consegui entrar na fila lá da confissão no sábado, mas não deu o meu horário, só consegui falar com o padre no domingo. No domingo era dia do meu aniversário e depois de quase 20 anos eu voltei a comungar. Ali, para mim, foi um reencontro pessoal com Cristo. Que bênção. Para minha trajetória pessoal. Então, não foi nada externo, foi algo que me completou. Nossa. E me completa até hoje. Eu me senti na parábola do Pai Rico e Misericórdia, abraçando o próprio Cristo, dizendo, venha minha filha, levanta-te. Que bênção, que bênção. Interessante que essas experiências elas são únicas, intransferíveis, né? Marcante. Eu respeito muito e eu acho isso muito lindo. Márcia, um breve ping-pong aqui contigo. Claro. Eu vou falar aqui uma palavra e você, com poucas palavras, resume o que você sente, o que você imagina. Ok, vamos lá. Dinheiro. É muito bom. Com ele a gente consegue bastante coisa. E realiza sonhos. Fé. Essencial para a gente se manter com esperança. Hobby. Hobby? Comer a comida da mamãe. Ela faz uma galinhazinha. Rapaz, galinha guisada. Não é sair para passear. Pimentinha. Mas posso botar a praia. Amo pode praia. botar, posso, né? Mas agora me encheu. São quase uma hora, Arthur. Sacanagem, né? Feijão tropeiro com galinha guisada e aquele bife de panela. Não, aqui. E aquele bife pertinho aqui no Farol. E aquele bife de panela com batata. Caraca, certo? Eu gosto de uma pimentinha. Fiquei até com vontade. A pimenta tu leva, Mirene. Mirene, um abraço. Olha só, eu estou aqui me autoconvidando, viu? Essa galinha guisada com feijão tropeiro. Eu levo a pimenta, que ela já me... Eu coleciono, viu? Pimenta. Eu tenho uma lá que assim, só quando você destampa, a lágrima já desce. Essa Maria, daí deve ser peruana. Que mas maravilha. Praia, eu poderia colocar praia também. Boa. Não, praia é uma coisa, né? Natureza. Vixe, ali é Deus falando, né? Eu também. Sempre que posso. Viagens. Viagens. Barcelona. Barcelona, incrível. Como você sente que Gaudí pensou naquela Sagrada Família, que ele tinha inspiração para tudo na natureza. A arquitetura de Barcelona é algo incrível. Que maravilha. Essa minha de Arapiraca, ela é chique. Vixe, Maria. Que pena que eu não estava com marido. Menina, pensei que ela dizer assim, os cânions do São Francisco, que é lindo também. Também. É lindo também. Muito lindo. Os arquitetos, por favor, têm que ir para Barcelona. Olha aí, tá vendo aí? Ela não é só nutricionista, não. Visão de arquitetura. Trabalho, motivação. Me motiva. Eu saio com aquele gás, eu quero transformar. Eu tenho uma máxima que conexão gera transformação. E essa conexão se faz no meio do trabalho. Então, quando eu sirvo um aluno, quando eu falo para ele, vai que você
hoje mesmo, antes de vir para cá, tinha alunos que a gente estava treinando atendimento, né? É uma prática. Professora, eu estou com medo. Eu disse, não tenha medo, eu estou aqui. Então, assim, para mim é libertador sentir que alguém destrava. Caraca, tu tá tirando muitas palavras da minha boca. Não é possível um negócio desse. Muito bem, trabalha isso. Seguindo, sexo. Essencial para uma relação. Essencial. Saúde. Saúde, um dom precioso que merece ser cuidado. Finalmente, sonhos. Sonhos, viver do digital. Esse é um sonho meu e viajar muito mais o mundo agora com o marido. Boa, que maravilha. Márcia, eu estou muito feliz, eu tenho tanto conteúdo ainda aqui contigo, mas assim, eu vou deixar esse gostinho, com certeza voltaremos, e depois eu ainda estou me oferecendo aqui, eu vou gravar no De Frente com a Márcia, ou Márcia Cast, enfim, ela vai ver, e eu quero ser o convidado desse seu podcast. Vamos Você do sim. lado de cá, gerando esse conteúdo. Nutri Experience 2025 Norte-Nordeste, já Perfeito. com o meu palestrante nacional de São Paulo. Com certeza, Claro. estarei rodando ali São Paulo todo, já estou entrando numa agência muito boa para a gente fazer essas palestras, mais prioridade aqui para o Experience do seu trabalho. Muito Muito bem. bom. Quero deixar com você a oportunidade para você se agradecer, fazer suas considerações, de repente algo que eu não toquei, você fique muito à vontade com você a palavra. Ai, que bom. Então, nesse mindset que a gente falou esse tempo todo, o que eu gostaria de falar é, primeiro, olhe para dentro de si, veja as suas potencialidades, acredite nela e transborde. Nesse transbordo, a gente vai perceber que naturalmente as coisas acontecerão. Então, se a gente faz com excelência o que a gente tem que fazer e com estratégia, olhando as possibilidades com a visão mais ampliada, sem medo, só executando vai dar bom, não tem como. Então, sonhe alto, planeje, execute e entregue com o coração, com a alma. Porque naturalmente o resultado vem e vem muito além do que você imaginou. Isso é real, não tem outra, tá? E não esqueça, você tem aí algo que se chama o Espírito Santo de Deus. E se você tem ele, ele vai te iluminar. Peça a unção, que a Sagrada Família de Nazaré passe na frente dos seus projetos, que com certeza você vai ligar para o Jairson e dizer, eu quero ir naquele podcast também, para dizer que depois desse podcast a minha vida mudou. Ué. E muda mesmo. Sabe o que é? Muda. É simples, a gente que não quer fazer. É verdade. A gente que complica, né? Márcia, foi bom, eu já ia tocar, mas você foi muito feliz. Você abriu e fechou falando naquilo que hoje eu julgo mais importante, que é a espiritualidade. Que é Deus na nossa vida. Gente, deixa eu te dizer. Tem outra. Essa terra tem muita coisa boa, bonita, tem. Eu já vivi muita coisa que são inesquecíveis, mas você está próximo de Deus. Não tem igual. Essa experiência que você teve do seu reencontro, essa de você saber que eu estou aqui, mas Deus está comigo. Eu estou ali, mas Deus está comigo. Eu estou numa situação boa, fácil, de fartura, Deus está comigo. Eu estou numa situação difícil, de escassez, de problemas, Deus está comigo. Eu estou vivendo uma doença que os médicos já disseram que não tem jeito, mas Deus está comigo. Enfim, isso se resume na eternidade. A eternidade de fato existe. Nós não somos um ser apenas animal, né? Não é isso, né? Deus nos deu outra capacidade, esse sopro de vida que Ele deu, esse espírito é diferente. Por mais que você desconsidere, você vai dizer assim, eu sou ateu, não tem problema, irmão, mas você foi feito por Deus também. Tem um padre que dizia, a gente tem uma necessidade intrínseca do absoluto de Deus, por mais que você seja ateu. E eu não gostaria de terminar sem falar uma coisa que eu lembrei. Por favor. Né? O meu esposo diz, em tudo dai graças. Quando a gente fala tudo, hoje nós vivemos um jubileu da misericórdia e da esperança com o Papa Francisco. E lá, eu estou estudando porque faço parte de um grupo de jovens, e lá ele diz muito claro, nós estamos num mundo sem esperança. Então a gente precisa esperançar, não é esperar passivamente, é entender que é possível. Então, se você é jovem, se você está começando uma carreira, se você está desacreditado, não só use o Destrava, mas também acredite que é possível com ele. Amém. Então, em tudo dai graças. Amém. Porque a tribulação, quando ela vem, ela está te permitindo olhar por um ângulo. A história que a gente escuta no marketing, que as oportunidades, né, das crises nascem as oportunidades. Não é diferente da nossa vida. Se você está em crise, louvado seja Deus. Amém. Se você tem doença, louvado seja Deus. Agora, a pergunta é, o que você aprendeu com isso? Sim. O que você ficou com isso? Porque se foi ó céus, ó lua, desgraça.
Não ficou nada. Então, em Muito tudo, bom. dai graças. Muito bom. Combinou, na madrugada eu fiz uma postagem exatamente com isso aí, mostrando que até a ciência explica. Eu tenho um médico que estava explicando cientificamente que a gratidão, você dá graça, mexe com todo o sistema nervoso central, com a liberação de endorfina. Enfim, ele explica melhor tecnicamente, mas no resumo, a gratidão só ajuda. Por isso, eu termino lhe agradecendo a você, Márcia. Muito bom, estou muito feliz em conhecer você, conhecer seu conteúdo. Desejo a você toda sorte de bênção para o seu esposo, para a sua mãe, enfim, para toda a sua família. Que você continue nessa jornada, brilhando aí, fazendo outras pessoas também conhecerem e mudando seu mindset, ok? Muito obrigada, Gelson, por essa oportunidade única. Amém. E em dobro para você e sua família e toda a equipe aqui da Destrava. Muito bom. Agradecendo a todos que estão com a gente, Arthur aqui na mesa de som, a você que nos assistiu, a você que está presente aí. A gente aproveita e mais uma vez pede, se inscreve no nosso canal, potencializa ele aí para que ele cresça, mas mais do que isso, manda esse episódio para muita gente. Não tenho nenhuma dúvida, Márcia, que esse trabalho, que esse episódio vai ser eternizado e ele vai chegar e vai alcançar muitos corações. Na minha cabeça está claro isso, né? Então eu quero te agradecer, um forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.